E nós estamos com o pastor Lucas, né? Se apresenta, pastor. Olha, é um prazer, viu? Poder estar aqui nesse podcast. É a minha primeira vez. Confesso que apesar de sempre estar aí nessa Goiânia, Aparecida de Goiânia, levando a palavra de Deus, em muitos lugares aí, até de conceito, em muitos lugares aí que Deus tem, né? Porque tudo pela graça, né? E tudo pela misericórdia de Deus, né? Que Deus tem nos concedido. Sem a misericórdia de Deus, quem somos nós, né? Então Deus tem concedido aí com a sua graça e a sua misericórdia, está levando a sua palavra em muitos lugares. E um desses lugares é esse podcast abençoado que aqui estamos, né? Para falar de Jesus, né? Deus não leva ninguém em vão em lugar nenhum. Verdade. Você tá aqui é porque você vai levar palavras para corações necessitados. Deus que te trouxe, né? Verdade. Nesse lugar. Com certeza. E fala um pouco de como foi seu começo, como que você entrou. Você já nasceu na igreja? Justamente isso. Na verdade, eu nasci num berço evangélico, cristão, né? Já nasci num berço, apesar de nascer num berço cristão evangélico, família toda cristã, alguns fora ali dos caminhos do Senhor, mas ali sempre a minha avó, o meu avô buscando ao Senhor, eu sempre vendo de longe, acompanhando, né? Eles ali nos seus momentos de oração, né? Apesar de ter nascido no berço evangélico, eu não servia ao Senhor, né? Mas eu fui criando o desejo, a vontade de poder conhecer mais da palavra de Deus quando eu passei a conhecer, a presenciar muitos testemunhos, até mesmo pela minha mãe, pela minha avó, situações difíceis, né? Que ela enfrentou e passou, e eu pude ver, né? O quão maravilhoso é o nosso Deus, né? Comecei novo, eu casei com a minha esposa já tem 8 anos, apesar de novo, né? Eu casei, eu tinha 18 para 19. Era uma criança, né? Isso, novo. Na verdade, eu conheci ela, né? Eu conheci ela. Meu casa com 30. Não morra de inveja. 8 anos que eu podia ter aproveitado. Fala. Apesar... E olha, engraçado, né? Tem muitas pessoas que julgam você pela aparência, né? Apesar de você ser novo, né? Às vezes as pessoas acham que você não tem uma vivência, um conhecimento. Às vezes as pessoas... Hoje eu tenho 27, em dezembro eu faço 28. Mas tem bagagem, né? Então, assim... E julga, né? Pela aparência. Hoje eu tenho 3 filhos, né? Graças... Também tem 3. Olha. Eita, meu Deus, é benção, hein? Filhos é benção, né? Foi o que Deus disse para Abraão, né? Multiplicar e encher a terra. Vocês fazem com excelência, né? Tem que seguir a Bíblia, tem que seguir, patrão. né? Então, é isso aí, com certeza, viu? Aí você conheceu sua esposa? Eu conheci ela, na época ela tinha de 14 para 15 anos, nova também, né? E a partir do momento que eu já encantei com a Flor, né? É uma mulher linda e, apesar de ser linda, bem dedicada, também é servidora de Deus, né? E a gente começou ali na obra, com toda a dificuldade, com todos os obstáculos que a gente já enfrentamos, já passamos, mas Deus é que tem nos sustentado, né? Deus é que tem nos guiado. E até hoje, né, com toda a dificuldade que a gente passa, Deus é que está nos guiando, né? Só para você ter uma noção, nesse período agora, falando de dificuldade, de crise, nesse período de pandemia, que começou foi em 2020. Eu não esqueço no nunca, final, não. né? No final de 2019, começo de 2020, em março de 2020. E fechou. Fechou tudo. Essa data eu não esqueço, não. Só não perdi a vida, porque Deus é muito misericordioso comigo. Até eu quero mandar um abraço até o meu primo Alisson, né? É dali. Meu primo Alisson tá acompanhando a live. Pastora Dinamar também. Tá aqui, né? ela falou que tem orgulho de ser sua pastora. Então, assim, a minha pastora, meu pastor Daniel também, que está assistindo a live, que sempre está aí junto, né, nos dando
essa mão amiga, aconselhando e nos ajudando, me ajudou bastante desde o começo do meu ministério, que a pastora, ela vem me ajudando, vem nos acompanhando, nos aconselhando nos momentos difíceis, né? Então, assim, graças a Deus, Deus coloca pessoas certas no tempo certo para nos ajudar, né? E voltando aqui, período de pandemia, em 2020, bem no finalzinho de 2020, quando começou, passamos por uma dificuldade imensa, né? Perdemos aí, na época, eu não estava na pastora Dinamar, estava auxiliando como pastor em outra igreja, e ali nós perdemos, na época, o meu pastor, que era justamente o meu irmão, o pastor Ailton, né? A Covid veio e levou ele, né? Deus escolheu ele através da Covid. Entrou 2021, Deus também, mais uma vez, permitiu ali, pegou a Covid. Meu outro irmão, Exilei, né? Deus escolheu. E 2022... Irmãos maternos, estou falando. Oi? É irmão maternos ou em Cristo? Não, irmãos de sangue mesmo. Materno. Isso. E assim, aí 2022, recente agora, Deus levou, né, o meu vô, o meu pai, né, que me criou. Então, assim, foi... sequência de perdas, né? Justamente, né? Sequências de perda que, por essas dificuldades que vêm quando nós passamos, que somos cristãos, estamos exercendo a nossa fé perante Deus, quando vem essas adversidades, aí nós dizemos, o que será de nós se não fosse Deus, né? Sem Deus, a gente faz uma besteira, né? Verdade. Porque quando você perde um pai, de repente perde a mãe. Quando de repente você pisca, você perde seu filho. No outro dia você perde outro. E ali tudo na mesma sintonia. Se você não tiver com o seu consciente, a sua mente habilitada, firme na palavra de Deus, você faz uma besteira, né? Verdade. Você entra num grau de depressão, de angústia, né? Porque é um período difícil para quem passa. E nesse período de pandemia, muitas pessoas passaram por este momento difícil e até hoje leva, né, dentro do seu consciente, na sua mente, as sequelas que a pandemia deixou, né? E só Deus mesmo para confortar os corações, para trazer a cura, né, que nós precisamos. É isso. A pandemia, ela arrebentou, arrebentou psicologicamente muitas pessoas, né? Eu muita perdi gente minha tá mãe doente também ainda, na muita pandemia. gente tá doente. Então, perdi 2 empresas, 3 empresas, perdi minha mãe. Então, o maior bem que eu perdi foi minha mãe. Dinheiro a gente ganha, a gente perde. Mas perder minha mãe foi um baque muito grande para mim. Então, assim, se não fosse a misericórdia de Deus, talvez eu não estaria aqui, né? Então, Deus é o caminho, né? O caminho é Deus, não tem como, né? Seguir outro caminho a não ser esse. Lucas, quais as dificuldades que você, por ser jovem, né? Quais as maiores dificuldades que você encontra quando você tenta falar de Deus, levar a palavra de Deus a outras pessoas? A maior dificuldade que existe hoje, quando nós vamos levar a palavra de Deus, é quando nós encontramos, mas essa pergunta está relacionada O que você acha mais difícil? O que eu acho mais difícil, né? No seu ministério. Você quer, por exemplo, você vai pregar para alguém, o que você sente mais difícil, assim, quando você vai pregar para alguém que você não conhece, ou que não é cristão, você está pregando ali, querendo mostrar a palavra de Deus, e o que você sente a maior dificuldade? Olha, a maior dificuldade é quando você vai levar uma mensagem de Cristo para uma pessoa incrédula, né? Uma pessoa que não crê, que não acredita, até mesmo uma pessoa que não tem fé, né, na palavra de Deus. Ela simplesmente não acredita, ela acha que tudo aquilo é uma historinha, ou talvez hoje, no tempo que nós estamos vivendo, neste período que nós estamos vivendo, onde tem muitas pessoas com seus dando más exemplos. Quando eu falo pessoas, muitos homens de Deus, pastores,
que dão que não dão exemplos bons, né? Na sua caminhada da fé, levando a palavra e de repente ali ele demonstra algo ao contrário, isso deixa marcado no coração daqueles que talvez queriam conhecer Jesus. Né? Porque eles olham para aqueles que estão dando um mau exemplo e quando ele vê uma pessoa que está seguindo na retidão, ele não aceita aquela palavra, ele acha que aquela pessoa é igual a outra. Né? Ele acha que o pastor cicrano é igual ao fulano. Aí no pensar dele, todo pastor é igual, todo mundo é igual. E ele não aceita a palavra. Essa é a maior dificuldade. E qual conselho você daria para essas pessoas? Olha, o conselho, porque difícil é você mudar a mentalidade hoje de alguém. Eu, particularmente, Pastor Lucas, não consigo mudar a mentalidade de ninguém. Mas existe algo que se chama Espírito Santo, né? Que muda os corações e que sonda os corações e que transforma as mentes, que faz com que eles passam a crer e acreditar. O conselho é ir à igreja, buscar a Deus, né? Então, assim, é difícil, né? No período que nós estamos, é difícil. O primeiro passo é você ter fé, né? É você exercer a sua fé. Acreditar em Deus e na palavra de Deus para recebê-lo em seu coração, né? Eu nunca fiz essa pergunta para ninguém, mas é uma coisa que eu acho interessante. Eu acompanho alguns, acho que é pastores que falam mesmo da internet, é bispo, né, amor? Mas bispo, para chegar a ser um bispo, ele foi um pastor. Foi, eu não entendo. Aí justamente. Já, então, assim, eu até acompanho um na internet, chama o Bispo Leonardo, eu acompanho ele. O que você acha desses bispos que estão fazendo esse trabalho pela internet? Que não tem uma igreja física, faz mais pela internet. Qual a sua visão sobre isso? Na verdade, existe alguns pastores, bispos, né? Porque o sacerdócio, ele é um só. Pastor, bispo é um só. Mas assim, no caso do bispo Leonardo, tenho até mesmo alguns outros, né? Na verdade, eles têm sim as suas igrejas, né? Alguns têm. Ele tem, na verdade, tem que ter uma cobertura espiritual, né? Isso, não justamente. Não tem como o cara ser bispo ou ser missionário. Até tem, mas não é o certo, porque se não tiver uma cobertura espiritual, como que ele vai orar por alguém se não tem ninguém orando por ele? Certo. Né? Então, ele tem que ter uma cobertura e provavelmente ele deve ter alguma igreja, né? Que ele congrega, que justamente. Ele frequenta. Mas assim, respondendo a sua pergunta, o trabalho pela internet em questão de igreja é muito fundamental. Porque hoje nós estamos aqui nesse podcast ao vivo. E quantas pessoas que não estão, né, sintonizado ao vivo aí conosco? Talvez, uma ferramenta, assim, né? É uma ferramenta muito importante. Basta a gente saber usar, não é verdade? Aqui, esse aparelho celular, ele está aqui, né? Com esse aparelho celular, está aqui dentro o quê? A minha conta da Caixa Econômica, o meu Instagram, o meu YouTube, o Facebook. Tem várias ferramentas importantes em um aparelho celular. E se você perder ele? Né? Hoje em dia ninguém anda mais com dinheiro no bolso. Tudo está no celular. É verdade. Vou fazer um Pix. Então, se você perder, se te roubarem o seu carro, roubar o seu celular, perder a chave de tudo, você volta para casa andando, né? Hoje nós dependemos sim da internet. Nós precisamos, é uma ferramenta importante para se falar de Jesus, né? É importante. Eu não concordo que fique só na internet. Isso. Eu acredito que a internet tem que ser uma ferramenta, não tem que ser a ferramenta, né? Tem que ser uma delas para falar de Deus. Por isso que a gente mesmo sempre eu acho muito abre, interessante. Sempre abre. Não, é interessante, mas não pode ficar só nela, né? Porque você tem que também ter um corpo a corpo, uma pregação na igreja. Justamente. Porque o que te fortalece é a igreja, mano. Você pode assistir pregação o dia inteiro no seu celular, o dia inteiro no seu notebook, na sua televisão. O que te fortalece é a igreja. Se você não vai na igreja, infelizmente, uma hora ou outra vai acontecer algo que você não queira. Agora,
É justamente o que você... Eu vou abrir uma ênfase aqui, colocar justamente o que nosso Tiago, né, disse em relação de não ficar somente na internet. Há um perigo muito grande, porque tem muitos crentes que não vão à igreja, mas ficam sintonizados somente na internet, né? Achando que ali, somente na internet, ele vai ter êxito em sua vida espiritual, financeira. Não vai, infelizmente não vai. E ao mesmo tempo que a internet ela é favorável, as redes sociais também. Ela é, né, desfavorável. É por isso que eu disse, a gente tem que saber usar, tem que saber onde estamos entrando, qual pregação estamos ouvindo, quem é o pastor que está pregando, será que o que ele disse é verdade ele ou não? Exerce. É heresia? Falou a verdade? Será que eu recebo ou não recebo? Porque o que mais tem hoje em dia na internet são pessoas que se titula pastor por si só, ele mesmo se autoconsagra, ele mesmo se auto-unge e ele começa a abrir uma igreja pela internet. Começa a falar de Jesus. Fala bonito, eloquente, conhece a Bíblia, mas não é. Tá ali, sabe para quê? Para arrancar o dinheiro nosso. Faz o Pix aí. Né? Tem muitos assim, você abre o Quai, você abre o Instagram, você abre o Facebook. Tem muitas pessoas assim. Eu só oro por você se você fazer o Pix de 2.000. Infelizmente, né? Estamos aí nesse tempo. É nessa hora que eu falo, não, eu sei orar por mim mesmo. Justamente. Você é um grande pregador, eu te acompanho porque você congrega na igreja da minha mãe. O que você acha desses pastores que vão pregar e cobra pela pregação? Olha, a Bíblia, ela diz assim, ó, que o obreiro, ele é digno do seu salário, né? Eu acho um pouco equivocado por parte de muitos pastores cobrar um valor muito alto, né? O que a mídia mostra para nós é isso, que muitos pastores de renome, né, quando você convida eles para pregar na sua igreja, na verdade alguns você nem consegue ter acesso a ele, você vai até o assessor dele, o secretário, a secretária e fala com ela, então assim, aí você vai e ouve uma resposta assim, olha, onde fica a igreja? É na cidade grande? É no interior? Tem quantos membros? É uma igreja rica? Olha, o pastor ele cobra 40.000. Eu acho muito errado. No meu ponto de vista, eu acho errado, né? Deus ele nos deu a graça e fez com que o nosso nome ele fosse espalhado entre as nações. E muitas pessoas que nem eu conheço, você mesmo citou, o Salles, o Valdomiro, o Cicrano, o Fulano, o pastor aqui que também é conhecido, né? E você chegar neles, Deus cresceu, fez com que eles crescessem, e você chegar neles, quem era eles antes? Ninguém, né? Tava no zero, começando, aí Deus cresce, o orgulho cresce junto, eu só vou se você me der um cachê de 40.000. Isso é errado, né? No meu ponto de vista é errado, mas, né, colocando um ponto de interrogação e fechando, tem que ter ali uma oferta, né? Concordo. Oferta tem eu que concordo. ter. Agora Vai vale. sair de graça, né? Porque Não, também... mano, porque tem Tem custos, custo, né, né? mano? Para se manter. Mas valores, igual você falou, eu sou totalmente contra. Eu imagino, não. Eu já congreguei 6 anos, então, assim, eu não estou falando por achismo, eu estou falando algumas coisas aqui, porque eu já estudei, eu gosto de ler a Bíblia. Então, assim, tem que ter uma oferta pro pregador, porque ele tem custos, né? Então, como é que ele vai lá? Se ele tem muita gente que prega a semana toda, como é que ele vai se manter? Justamente. Né? Tipo, eu vou colocar como exemplo a mim, né? Eu prego fora. Você cobra? Cobro. Né? Um valor X. Mas não um valor alto demais. E por que eu cobro? Tem muitas pessoas que acham errado, né? Errado é cobrar valores exuberantes, né? Ah, mas e se você fosse pregar na minha igreja
eu não tenho oferta. Olha, eu vou. Mas e a gasolina? Né? Aí talvez a igreja não tenha condição, mas é o sonho da igreja levar você lá. Né? Não, coloca a gasolina no meu carro, porque carro não anda de graça. Né? Tem custos. Você tem que se locomover, Eu tenho 3 filhos, né? Tenho 3 Rapaz, que filhos. susto. Meu Deus. Você falou 3 famílias, eu falei, Jesus! o homem não... Então, Liga que ela é besta Tem. mesmo. Tem um custo, Tem né? um Você custo. tem que se locomover, né? antes de você entregar aquilo que Deus te passou, você teve que pagar um preço, né? Tem que reconhecer isso também. Um preço foi pago, né? Jejum, oração, consagração, né? 3 filhos, família, carro que não anda de graça, tem gasolina. Você dedicou Então, um tempo a estudar aquela palavra. Justamente, tem custo. Aí você chega, que nem já aconteceu comigo, você chega numa igreja, né? O valor, eu disse, olha, a gasolina e uma oferta. Combinado é esse. Você chega, aconteceu comigo, né? Eu preguei, foi uma bênção. Deus, pela misericórdia de Deus, Deus me usou, né? Quando você desce do altar, foi descombinado, foi destransformado, tudo aquilo que você foi criado ali para você, né? A pessoa simplesmente pegou na sua mão. Você pede até a graça, né? Você vai Disse embora. assim, justamente, disse assim, foi uma bênção, pastor Lucas, muito obrigado, Deus operou, batizou, curou, né? Palavra abençoada, depois eu te ligo pra gente remarcar. E simplesmente não abençoou, não deu gasolina, Aí é falta não de perguntou caráter, se eu né? tinha para voltar para casa, se eu tinha ao menos pro ônibus, quase que eu volto andando, né? Mas Deus me abençoou naquele dia também. Aí é falta de caráter, né? Porque... E aí foi combinado antes, né? O combinado sai caro, né? É complicado porque, por exemplo, um pregador, você vai levar um pregador de renome, igual você, ou outros tantos, o cara lota a igreja, ele convida a comunidade, ele leva pessoas que não é da congregação. Então, assim, ele tem um aporte financeiro maior naquele dia, né? Então, nada mais justo do que dividir, né, Thiago? Não, mano, mas esses pregador famosos, eles cobram e tem preço valor, né? estipulado. É igual o cantor também, porque sabe por que eles cobram e tem preço estipulado? Porque pra eles aquilo já virou um trabalho. Já não é mais por amor, entendeu? Então aquilo é o trabalho do cara, e o cara vai cobrar mesmo, ele vai estipular o preço, entendeu? Não tem jeito. Esses caras que já de renome, isso aí você pode esquecer. Nunca que eles vão chegar. Você acha que o Marco Feliciano vai chegar numa igreja lá no Colina Azul lá e vai fazer uma pregação lá de graça, mano? Não vai. Não vai, mano. Na verdade, ele nem vai. É É verdade. caro e lota mesmo, vai muita gente. E, felizmente, é comércio. Não tem jeito. Vamos para as perguntas? Vamos. Quer falar mais alguma coisa que a gente não perguntou? Antes das perguntas? Não, Depois somente. vamos para as perguntas. Pode prosseguir. O Emerson Galdino, é verdade, a própria palavra nos diz, era um homem que não conhecia as escrituras e pode conhecer as escrituras através da própria Bíblia. Não é bem a pergunta, é uma afirmação. É a aqui, questão né? de ir para a igreja, né? Que é bem uma Tem que ir para a afirmação. igreja. É muito bom a palavra do pastor Lucas, a Rayane tá falando, a minha mãe falando que sou fã, a Alice falando que é pura verdade, né? E o Emerson Galdino também aqui falando que quando eu convido alguém e estipula um valor, eu dispenso, ainda que o valor que ele pede seja menor do que eu pretendo oferecer. É porque essa questão de valor é igual que nós estamos falando, vira comércio, né? É minha opinião, né? Opiniões às vezes não batem, né? Igual pro Michael, o Flamengo é o melhor time, pra mim é o São Paulo. É que nem, ó, eu vou. A Bíblia diz que nós somos o obreiro é digno do seu salário, né? Eu não concordo, né? Que os pastores cobram valores exuberantes, né? Mas agora eu faço aqui uma pergunta. Imagina se nós que somos crentes estamos na igreja,
ou então estamos em casa orando, buscando ao Senhor, dentro do nosso trabalho, dentro do ônibus, e de repente a gente quer orar, e nós começamos a orar, e você diz assim: Jesus, entra na minha vida, Espírito Santo, entra na minha vida. Imagina se o Espírito Santo olhasse para você e falasse assim: eu vou cobrar para entrar. Né? Ninguém era salvo. Né? Eu concordo com você. E até porque a fé não estava preparada. Da mesma né? forma, são pessoas que não querem, que nós não merecemos, né? São pessoas que, da mesma forma, querem nos convidar e dizer: olha, ora por mim, entra na minha casa e faz uma oração, né? Deixa uma palavra lá para minha família. E aí? Né? Olha, eu só vou se tiver 10 mil na minha conta. E aí? Acontece muito. Aí Aí você dentro de diz, igreja é o que mais acontece. talvez Deus quer usar você, mas você faz isso. Aí o que acontece? Né? O que acontece? Você não vai porque o seu coração está orgulhoso, mas Deus queria usar você naquele lugar Para né? abençoar, né? Para abençoar. E de repente aquela alma... Pra abençoar e ser abençoado. Justamente. De repente aquela alma vai ser perdida, aquela pessoa tira a sua própria vida, né? E aí? Ou cai num caminho sem Meu volta. Deus, se eu tivesse ido lá, talvez, né? Deus queria me usar para levantar aquela pessoa. Mas o e cara eu que não... cobra, ele não tem consciência, essa consciência. Na verdade, Ele nem preocupa com isso, falar a verdade. Ele preocupa com o status financeiro da conta, né? Vamos para as considerações finais. Bora. Melhorou, ficou mais tranquilo. Comecei um pouco Relaxar. É assim mesmo, gostou? demais da conta, com certeza. Falar de Deus sempre bom, né? E estamos aí, com certeza. Espero voltar, viu? Vai ser Vai ser um certeza. prazer. Coloca bate-papo nas suas abençoado. orações lá, a gente Amém. precisa muito. com certeza. Pode Muito deixar. obrigado, viu, É. pela oportunidade de falar de Deus, é muito bom. Quiser deixar algum recado, alguma coisa aí para as pessoas que estão te assistindo. Olha, o que eu posso dizer é que em João 8, João capítulo 8, versículo 32 diz assim: conhecereis a verdade e a verdade ela vos libertará. Conhecer a verdade que é Cristo. É impossível receber Jesus sem antes conhecer a sua própria palavra. Será impossível você de ser curado sem antes você chegar até Jesus e a sua palavra. Será impossível você passar a receber as bênçãos de Deus, a qual Ele tem prometido para nós e para você, se nós não se achegarmos a Ele primeiro. Então, a mensagem que eu deixo ao seu coração que está aí assistindo é: talvez o seu coração está angustiado, triste, depressivo, está precisando de uma cura, basta você se achegar a Ele, que eu tenho certeza que Jesus, Ele jamais vai deixar de abraçar você.